agora. Bom, então esse aqui é o estudo Prospect. Hoje nós vamos fazer uma visão geral do estudo. Tá? É um estudo com origem nos Estados Unidos e na Holanda. Tá? Então aqui tem o nome das pessoas que estão participando, do comitê diretivo e assim por diante. O comitê executivo principal é a Martha Curley, que é da Universidade de Pensilvânia. Ela é uma enfermeira. Isso é muito importante destacar que o papel da enfermeira ou do enfermeiro nos Estados Unidos e no Canadá é muito diferente do nosso aqui. Né? Então eles têm um status praticamente igual ao do médico, inclusive em determinadas situações clínicas. Eles que determinam a sedação, então a enfermeira faz o score de sedação e ela pode, por exemplo, administrar uma droga e assim por diante, coisa que aqui a gente não pode. E ela que é a chefona geral do estudo, Martha Curley. O Ira Chaffetz é um médico da Universidade de Duke, tá? Ou era até o mês passado, e agora um brasileiro que está lá, chefe da Universidade de Duke, que é o Alexandre Rota, um brasileiro que é colega nosso. Tá? Esse aqui é o holandês, tá? Esse aqui é do pessoal de Boston, do Boston Children's em Harvard. Tá? Só para ter uma ideia da origem do estudo. Então, por que resolveu-se fazer esse estudo? Esse estudo resolveu-se fazer por quê? Porque até hoje não existem evidências científicas fortes de como a gente deve proceder em paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo grave pediátrico, tá? Que é a antiga SARA, né? Pulmão brancão e tudo mais. Então, cada um faz do seu jeito porque não existem evidências fortes. Eu prefiro fazer assim, eu prefiro fazer assado. Ou às vezes a pessoa não tem a tecnologia, por exemplo, uma oscilação para fazer. Então, assim, os estudos em prona em pediatria, tem um estudo que foi negativo, tá? E tem um estudo que foi positivo em adultos, que é o ProSERVA. Tá? Depois eu vou colocar esse estudo no nosso Google Drive para todo mundo ter acesso se tiver interesse. Mas foi positivo, posição prona em adultos. Em relação à ventilação oscilatória de alta frequência, tem 2 estudos negativos em adultos, o OSCAR e o OSCILLATE, e não tem dados pediátricos nenhum. Então a gente faz tanto a posição quanto a ventilação, a gente faz na série, a gente faz do jeito que a gente acha que a gente sabe fazer, mas sem evidência. Então o objetivo desse estudo é justamente fornecer evidência para apoiar as melhores práticas em crianças com síndrome de desconforto. Se a criança ventila melhor na posição supina, barriga para cima, posição prona, barriga para baixo, com ventilação convencional, que é o que a gente costuma fazer, ou com ventilação oscilatória, que a gente tem feito em alguns pacientes. Tá? A gente, na verdade, tem uma incidência pequena na nossa UTI de criança com síndrome de desconforto respiratório agudo grave, e depois a gente vai ver o conceito, e que necessitam, por exemplo, desse tipo de intervenção. Nós vamos oscilar, nós vamos deixar a ventilação convencional, e a gente teve o nosso último paciente lá que acabou indo para a ECMO. Ele fez uma síndrome de desconforto clássica, foi para oscilação, não funcionou, foi para a ECMO e saiu bem. E um dos desfechos desse estudo também é a ECMO. Bom, então o que nós vamos fazer? Comparar os efeitos do posicionamento em prona com o posicionamento supino. O que a gente vai medir? Dias livres de ventilação mecânica. Então, você não pode comparar uma coisa abstrata, tipo, melhorou a saturação, melhorou... Não. Então, assim, esse aqui ficou em ventilação convencional e ficou 10 dias na ventilação. Esse aqui ficou em oscilatório e ficou 7 dias em ventilação. Então, teoricamente, a oscilatória foi melhor. Então, quantos dias livres de ventilação é que a gente vai medir no final. E vai comparar os efeitos da oscilação com a ventilação convencional também em dias livres de ventilação. Tá? Então, todo o estudo que você vê na literatura a respeito, comparando coisas de ventilação mecânica, o parâmetro ouro é dias livres de ventilação. Tá? A hipótese do estudo qual que é? Crianças com síndrome de desconforto grave, tratados com posicionamento prono
ou VAFO terão mais dias livres de ventilação. Essa é a hipótese que nós vamos ver, né, nesse 1 ou 2 anos que nós vamos acompanhar esse estudo. É um estudo que vai durar de 1 a 2 anos, mais ou menos. Eles vão, em 50 UTIs ao redor do mundo, eles vão primeiro recrutar 400 pacientes. Se esses 400 pacientes, eles vão fazer uma avaliação inicial, se tiver um modo que é muito superior ao outro desses 400 pacientes, eles já vão encerrar, né, porque senão fica uma terapia inútil, porque você sabe que um é muito melhor que o outro, então você está prejudicando o outro paciente que está sendo randomizado no outro braço. Se não conseguir, eles vão chegar até 1000 pacientes. Então esse estudo deve durar de 1 a 2 anos, dependendo do número de pacientes que conseguir. Tá? O objetivo secundário vai ser comparar o impacto dessas intervenções em dias livres de falência de órgãos não pulmonares. Quer dizer, a gente sabe muito bem disso, né? Tem um paciente que vai para cima do desconforto, daqui a pouco o rim começa a parar, daqui a pouco o fígado começa a parar, daqui a pouco tem, né, repercussão cerebral e assim por diante. Então esse é o objetivo secundário que nós vamos observar. A hipótese é que crianças com síndrome de desconforto grave tratadas em posição prona ou na válvula demonstrarão mais dias livres de disfunção de órgãos não pulmonares. Mesmo objetivo do outro, só que outro é dias livres de ventilação, esse é dias livres de disfunção de outros órgãos. Tá? Então, desfecho primário é esse, dias livres de ventilação, DLV. Tá? Paciente que morreu, a gente coloca dias livres de ventilação 0. Né? Que foi o pior desfecho possível. Tá? Então, o desenho do estudo é esse aqui. Isso aqui resume tudo no estudo. É um estudo controlado, randomizado, porque quando o paciente ele atende os critérios de síndrome de desconforto grave, ele vai ser randomizado, vai ser um sorteio, e ele vai para uma dessas 4 células aqui. Então ele vai ser ventilado convencional de barriga para cima, que é o que a gente habitualmente faz, convencional de barriga para baixo, vai para VAFO, barriga para cima, VAFO, barriga para baixo. Então ele vai ser randomizado em um desses 4 células aqui. Esse aqui é o coração do estudo, é esse. Para a gente atender os critérios de síndrome de desconforto, a gente vai usar os critérios do PALIC. Tá? Então em 2015 houve uma conferência, tá, em que definiu esses critérios de síndrome de desconforto. Então isso é uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia, mas às vezes a gente até esquece como é que é. Então, a idade, a gente exclui pacientes com... está errado aqui. A idade é maior do que... Na hora que eu fiz aqui, eu errei. Maior do que 2 semanas e menor do que 18 anos. Tá bom? O tempo tem que estar dentro de 7 dias do início da doença, porque senão você caracteriza uma coisa crônica. Né? Um paciente que está lá faz 1 mês, de repente uma coisa que não tem nada a ver com síndrome de desconforto. É uma tuberculose, por exemplo. Tá? A origem do edema, porque o raio-x clássico da síndrome de desconforto é aquele raio-x brancão. Tá? Então tem um edema. Então o importante é que não seja um edema de origem cardíaca ou por sobrecarga hídrica. De repente um moleque foi, né, inundado, fez 15 expansões de 20 por quilo, aí ele vai estar tudo brancão também. Então é importante que o raio-x seja branco, mas não por origem cardíaca ou sobrecarga hídrica. E a imagem do raio-x é aquela clássica, né, com infiltrados compatíveis com doença pulmonar intersticial, doença pariquimatosa. Então a famosa SARA, que a gente não fala esse nome mais, né, vai estar sempre na nossa cabeça, a gente que é velho. Isso aqui é onde, né, é fundamental a gente exercitar no nosso dia a dia. Né? Então, para qualquer paciente, tendo desconforto grave ou não, a gente precisa exercitar isso aí. Então, a gente tem que fazer isso no nosso dia a dia para qualquer paciente, né, que estiver com síndrome de desconforto, que é medir o índice de oxigenação e o índice de saturação de oxigênio. Então, a gente sabe que o paciente que está na ventilação, que vai ser o nosso paciente, né, se ele tiver um índice de oxigenação baixo, vai ser uma SARA, eu vou falar essa palavra que é mais fácil. Leve, de 8 a 16 é moderada e acima de 16 é grave. Então pega, por exemplo, a Luísa, vocês lembram aquele paciente que ficou com adenovírus lá no fundo, que foi para oscilação, não sei o que, ela chegou a fazer 34 de índice de oxigenação.
Então, assim, é um número absurdo. Quer dizer, que ela estava muito grave mesmo. Como a gente não tem experiência com oscilação, a gente demorou muito para colocar ela na oscilação, na verdade. Mas a partir de 16, por exemplo, você já está autorizado a oscilar o paciente. E se para fazer o índice de oxigenação, você precisa ter uma gasometria. Mas e se você não tem uma gasometria naquele momento, você não precisa colher a gasometria. Você vai olhar a saturação. Todo paciente tem oxímetro de pulso. Aí você vai fazer o índice de saturação de oxigênio, tá? E aí os valores são um pouco diferentes. Então, se o índice de saturação de oxigênio for maior do que 12,3, tá? Aí esse paciente já tem uma síndrome grave. Eu não sei se eu coloquei a fórmula aqui em algum lugar, mas o índice de oxigenação é FiO2 vezes a pressão média de vias aéreas dividido pela PaO2. E aqui, em vez de você usar a PaO2 da gaso, você usa a saturação de oxigênio. Por isso que é muito importante também a gente começar a olhar no nosso ventilador a pressão média de vias aéreas. E a gente tem um ventilador que dá essa informação para a gente. Tem um ventilador que não dá. Então, a pressão média de vias aéreas tem que ser uma coisa assim, do nosso dia a dia. E a gente tem que calcular isso em todos os pacientes. Então, é legal a gente começar a treinar, mesmo que o paciente não esteja em um síndrome de desconforto grave, a gente começa a treinar e colocar na evolução do paciente. Ó, índice de oxigenação tal, índice de oxigenação tal, índice de saturação de oxigênio tal. Para a gente mesmo ficar treinado e a gente ter ideia real do paciente, se ele está grave ou não. Tá? Então, isso aqui tem que estar na nossa cabeça. Depois eu vou consertar só isso aqui, tá? Esse aqui é o desenho, então, do estudo, tá? O desfecho primário é dias livres de ventilação. Essas são as 4 células, né? Barriga para cima, barriga para baixo, ventilação convencional, ventilação oscilatória. O desfecho secundário é dias livres de falência de órgãos não pulmonares. Randomiza e vê como fica, tá? Esse aqui é do site do estudo, tá? Então vocês veem que o único site da América Latina somos nós aqui no Brasil, tá? Então isso não deixa de ser um motivo de orgulho para a gente estar participando de um estudo desse porte no mundo. Os critérios de inclusão, então, o paciente, se ele tiver mais do que 2 semanas de vida internado na UTI, ou mais de 42 semanas após a idade gestacional, então não pode ser um prematuro extremo, e com menos de 18 anos de idade, ele pode ser arrolado. Ele tem que estar entubado, ventilado, com síndrome de desconforto grave por menos de 48 horas pelas diretrizes do PALIC, que é aquele lá. Então, o paciente está lá entubado, você vai lá fazer um índice de oxigenação acima de 16. Então, é síndrome grave, ele está entubado por menos de 48 horas. Você fala assim, bom, esse paciente tem 4 meses de idade, está assim, eu vou arrolar esse paciente. Aí, ele tem que ter uma imagem de tórax compatível com a doença pulmonar intersticial, que é aquela imagem intersticial branquinha, tá? E o índice de oxigenação maior que 16, e o índice de saturação de oxigênio maior que 12,3. Tá? Então isso aqui não pode sair da nossa cabeça. 2 gasometrias, né, com os critérios, né, o índice de oxigenação acima de 16, separados por pelo menos 4 horas, ou mais ou menos 2 horas, então né, faz uma agora, faz outra daqui 2, ou 4, ou 6 horas. Né? Esse é o tempo em que a equipe médica está trabalhando ativamente para recrutar o volume pulmonar e otimizar o estado hemodinâmico do paciente segundo as diretrizes do PALIC. Né? Então, esse paciente está grave. Então, antes da gente randomizar ele e incluir no estudo, você vai fazer o máximo que você puder para ele, para melhorar a condição dele. Então, você faz uma primeira gasometria, está péssima. Então, você faz um recrutamento pulmonar, que são aqueles vídeos que eu mandei lá. Depois, no segundo momento, a gente vai discutir aqueles vídeos, tudo, como que faz o recrutamento, o PEP ótimo, tudo isso que é fundamental para a gente fazer a melhor medicina baseada em evidência. E se o segundo gaso, mesmo você otimizando tudo que for possível, hidratou o paciente, colocou droga vasoativa, tudo mais, caiu o índice de oxigenação,
ele está respondendo, então não vai entrar no estudo. Se você fez tudo direitinho e continua com índice de oxigenação acima de 16, ele tem condição de entrar no estudo. Tá? Aqui tem um monte de critérios de exclusão, tá? Que eu não vou ficar me atendo a eles, depois a gente pode estudar isso com mais cuidado. Mas basicamente, esse aqui é um desenho que a gente vai ter na nossa cabeça. Ó. O paciente foi entubado, a gente faz o screening dele. Ele tem 4 meses, está dentro do estudo. Ele tem índice de oxigenação acima de 16 na primeira gaso, está dentro do estudo. Tá? Aqui é a primeira gaso. Aí fiz a segunda gaso, né, 4 horas depois, ou as 2 ou 6 horas depois, continua com índice de oxigenação acima de 16. Não tem nenhum critério de exclusão, por exemplo, um cardiopata grave, qualquer coisa do tipo. Tá? Ele está dentro dos critérios do estudo. Beleza. A partir desse momento, a gente tem 48 horas para conseguir o termo de consentimento da família. Então, a recomendação é para que esse paciente apareceu, né, e dentro do grupo a gente vai falar assim, ó, apareceu tal paciente, preencheu os critérios e tudo mais. Aí o ideal é que no outro dia, né, um de nós vá lá conversar com os pais, porque no mesmo dia é muito complicado. Então o ideal é que no outro dia um de nós vai conversar com os pais para conseguir o termo de consentimento ali esclarecido, que sem ele não dá para fazer o estudo. Tá? Esse termo vai ficar disponível lá no computador e aí qualquer um vai poder imprimir para conseguir o consentimento dos pais. Conseguiu o consentimento dos pais, aí você vai ter a randomização dentro de 4 horas após o termo de consentimento. Os pais assinaram, aí tem um site, né, dos Estados Unidos, um site do REDCap, que você vai inserir os dados do paciente e ele vai falar para você o seguinte, esse aqui você vai ventilar convencional em supina. Tá? Aí você começa desse jeito. Tá? E tem que começar 4 horas, né, após a randomização. Então você teve essa informação, ó, você vai ventilar desse jeito, 4 horas, você tem no máximo 4 horas para colocar a criança daquele jeito. Né? Então se for supina convencional, normalmente já vai estar assim. A gente não tem trabalho nenhum, está tudo certo. Agora se fala assim, ó, vai ser oscilatório de alta frequência prona, aí vai dar um certo trabalhinho, porque você vai ter que conseguir o ventilador e assim por diante. Tá? Então esse aqui é o desenho da história. Então a gente tem um certo tempinho para fazer as coisas até aqui. Depois disso aqui, aí a correria, por quê? Porque a gente vai ter que preencher um monte de protocolo. Tá? Mas é por isso que tem um grupo para a gente ir se falando no grupo. Então, os pacientes serão gerenciados por célula designada até que a falha seja declarada. Porque não adianta nada randomizar o paciente, por exemplo, para supina convencional e você ver que não está funcionando. Né? Não é porque está no estudo que você vai fazer, não. Mas lá falou que ela vai ficar desse jeito. Não. Se não está funcionando é porque está falhando. Se está falhando, você tem que mudar a estratégia. Então, assim, ó, estratégia de ventilação falha, padrão de 4 horas de hipoxemia persistente, se continuar saturando abaixo de 85, com uma FiO2 de 100%, tá? Ventilação convencional, o máximo de PEP por grade, isso aqui é uma coisa que a gente vai ter que falar depois, que vai ter uma gradezinha de PEP por FiO2. Então, assim, não adianta você ter FiO2 de 100% e um PEP de 6. Né? Então, existe uma grade que vai estabelecer isso, que está no estudo principal. E na oscilatória de alta frequência com uma pressão média de vias aéreas acima de 35, que é alta para chuchu. Então, assim, você está no máximo, você está extraindo o máximo da ventilação e não está conseguindo fazer esse paciente saturar mais do que 85. Então, está falhando sua estratégia. Não adianta ficar insistindo mais. Um padrão de 4 horas de observação desse jeito. Né? Esse é o primeiro critério. O segundo critério, hipoventilação persistente, com pH abaixo de 7,15, né, por modo de ventilação. Então,
com uma ventilação convencional, com PIP acima de 32 e frequência respiratória que não causa PEP intrínseco. Tá? Isso tudo a gente vai ter que treinar depois também. Então todo mundo está falando a mesma linguagem. E na oscilação de alta frequência, com a potência máxima, amplitude é uma frequência menor do que 8 Hz. A gente sabe que na VAFO, quanto menor a frequência, quanto menor os Hz, mais você lava o CO2, é o contrário. Então assim, se ficou hipoxêmico persistente ou hipoventilando persistente, traduzindo, se está com saturação baixa ou um PCO2 alto, falhou. Então, isso aí é falha de ventilação. Então, depois a gente vai discutir sobre isso. Se vai para ECMO, se muda de tipo de ventilação e tal. Mas aquilo é o critério para falha. Agora, falha de posicionamento é a mesma coisa. Hipoxemia persistente por módulo. Então, você está com uma oscilação em supina e você vê que, mesmo assim, está persistente, né, você pode considerar a terapia recíproca, né, por critério da equipe assistencial ou considerar ECMO. Então, o que é terapia recíproca? Você foi randomizado por um tipo de célula supina convencional, só que você considerou como falha. A equipe assistencial vai falar assim, olha gente, acho que não está dando certo, falha. Que tal se a gente tentar oscilatória, primeiro em supina, depois oscilatório em prona, ou se falhar mesmo assim, vamos para ECMO. Que mais ou menos foi o que aconteceu com o Leonardo, né? Influenza. Foi o que aconteceu com ele. Então, assim, não é porque a gente está dentro de um estudo que a gente vai ficar preso à randomização. Entendeu? Se funcionar o que está escrito na randomização, tudo bem. Se não, a gente vai fazer outra coisa diferente. Mas o importante é que a gente sabe exatamente quais são os critérios de falha, né? Que é hipoxemia e hipoventilação. Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça quando está falhando. Quais são os destaques desse protocolo? A gente tem que monitorar linha arterial, então colocar PAI nessas crianças é imperativo, tá? Por 1000 motivos. E tem mais uma coisa, que a gente aqui não está escrito, mas a gente tem esse EV1000, EV ou EB? EV1000, que além da gente conseguir monitorar a pressão, de controle de débito cardíaco, uma série de outras coisas, então é legal a gente começar a usar, né? E isso aqui a própria enfermeira pode passar a linha arterial, né? Viu que o índice de oxigenação está aumentando, a criança está em ventilação, você vai ficar pondo gasometria, um monte de coisa, a linha arterial vai ajudar muito a gente, né? Oximetria, que a gente já faz em todo mundo mesmo, a capnografia volumétrica, que a gente não está fazendo em todo mundo. Eu sempre procuro, né, Beth? Eu sempre procuro colocar a volumétrica, mas se não tiver, faz a capnografia normal mesmo, mas se tiver a volumétrica melhor, quando na ventilação mecânica convencional, tá? Bloqueio neuromuscular para as primeiras 24 horas após a inscrição e após conforme clinicamente indicado. Isso aqui é muito importante, porque, como eu disse, eu acho que esses protocolos vão ajudar a gente a tratar os pacientes de maneira mais adequada, mais baseada em evidência. Então, as evidências mostram que o bloqueio neuromuscular nas primeiras 24, talvez 48 horas, depois de instalado uma síndrome de desconforto agudo grave, com índice de oxigenação acima de 16, ajuda na ventilação, depois você tira. É muito difícil você precisar de usar o bloqueio muito tempo depois disso, ou se o paciente, ou usar num momento inadequado, tipo, o paciente já está lá ventilando faz uma semana e alguém vai lá e coloca o bloqueio neuromuscular porque a criança para de tossir, para de mexer, para de importunar. Então, assim, as evidências mostram que o bloqueio neuromuscular está indicado nesse primeiro momento, né? O paciente foi entubado, nas primeiras 48 horas fez uma síndrome de desconforto grave, a gente pode bloquear ele. E depois, quando tirar o bloqueio neuromuscular e tiver condições, fazer o teste diário de prontidão
do paciente para extubação. Tá? Que é uma coisa que a gente também não faz aqui assim, de forma protocolar, mas que tem um protocolo pronto lá para a gente no estudo. Né? Então é uma coisa que a gente vai começar a testar e ver também. Só que não é todo paciente que vai fazer o teste de área de prontidão, tem os critérios para isso. Tá? Um deles é não estar bloqueado, obviamente. Né? Então é uma coisa que a gente vai ganhar também, né, nesses protocolos de prontidão para extubação. Em relação ao posicionamento, né, então ambos os grupos devem ser mobilizados a cada 2 horas, que não muda nada no que a gente já faz aqui hoje em dia. Né? Então os cuidados com a pele são muito importantes. Eu acho que a nossa UTI tem um indicador muito bom nesse sentido de cuidados com a pele. Né? Na posição supina, manter supina, mas a posição prona demanda mais cuidados, né? Pela chance maior de fazer lesão. Então, a posição prona vai ficar 16 horas por dia, até que o padrão de melhora da função pulmonar seja consistente com a resolução da síndrome de desconforto. Que o paciente esteja próximo de atender aos critérios a serem testados para prontidão para extubação. Especificamente, respiração espontânea ou índice de oxigenação menor do que 8 na posição supina por pelo menos 4 horas após o final da última sessão em prona. Tá? Isso depois vai estar muito bem descrito no protocolo, mas outra coisa é isso. Às vezes as pessoas pronam, cada um deixa um tempo diferente. Né? Então, pronou, deixa pronado, pelo menos o paciente grave, né? Deixa pronado por pelo menos 16 horas. Aí depois vai despronar e ver como fica. Mas um paciente que já está grave, com índice de oxigenação acima de 16, a gente sabe que só de encostar no leque ele já desatura. Então, tem que ter critério. Em relação à ventilação, né, na convencional, né, inclui a manobra de recrutamento pulmonar para determinar a PEP ótima. Então tem um vídeo sobre isso que é bem legal, né, e que também é muito instrutivo, porque assim, muitas vezes a pessoa não olha um parâmetro que a gente tem no nosso ventilador, que é a complacência dinâmica. Né? Então, você está lá, colocou na ventilação o paciente, e você não sabe qual que é a PEP ideal desse paciente. Então, você vai aumentando a PEP 2 pontos a cada 5 minutos, vai vendo, está saturando 85. Eu vou aumentando e tal. E conforme você aumenta a PEP do paciente, normalmente a complacência dinâmica também aumenta. Isso é normal. Assim como a saturação do paciente aumenta. E você vai aumentando. Você aumentou 12, aumentou para 14, tal. Aí de repente, em 14 você já está com uma saturação de 93% e uma complacência dinâmica de 10, por exemplo, que chegou no máximo. Aí você aumenta mais 2 para 16. Não mudou nada. Né? Então você sabe que a PEP ótima é 14. Né? Porque de 14 para 16. Até 14 você teve uma melhora da oxigenação e uma melhora da complacência dinâmica. Quando você aumenta mais 2 e não adianta, então você volta para 14. Então, mas tem um vídeo lá mostrando isso. Tá? Em relação à alta frequência, assim, a gente não tem muita experiência, mas é o que todo mundo fala. Se você sabe ventilar convencional, de verdade, ventilar com alta frequência é brincadeira, porque quase não tem muita coisa para mexer. São 3 parâmetros e acabou. Então, apesar de fazer um barulhão desgraçado e ser assustador, a alta frequência é muito simples de mexer. E a gente vai ficando melhor, nós vamos treinando isso. Então, nós temos o Sensor Magics 3100A, que é aquele do pistão que faz um barulhão, que ventila até 35 kg. Acima de 35 kg é o B, que não existe no Brasil, porque a Anvisa não liberou. Tá? Então, assim, ó, é importante que o paciente esteja, né, com um volume adequado, quer dizer, hidratado adequadamente. Tá? A gente vai fazer uma ventilação baseada nos princípios fisiológicos do fornecimento de gás e na literatura disponível. Depois tem um protocolo tudo direitinho para fazer uma receita de bolo. Tá? Mas para otimizar a abordagem de alta frequência, altas taxas iniciais acima de 8 Hz serão usadas, sabendo que amplitudes aumentadas
né, entre 60 e 90, serão necessárias para a ventilação adequada. Mas depois nós vamos fazer um módulo com o pessoal da Físio só sobre alta frequência, porque é uma receitinha de bolo, não tem muito segredo. Tá? Outras intervenções, tem tudo protocolo para isso, que a gente vai estudar. Né? Então, servir os protocolos de fluidos, porque a gente tem que deixar o paciente hidratado, mas não com sobrecarga hídrica, isso é muito importante, porque o moleque já está com o pulmão branco, e aí a gente acaba encharcando. Sedação, a gente vai ter que começar a usar os scores de sedação, né? Então a gente está discutindo isso para colocar no MVPEP, score de sedação, e cuidados com a pele. A enfermagem já usa o FLAC, né? Então isso é importante. Monitorar o uso do óxido nítrico e corticosteroides, que também tem um capítulo à parte, se for usar. Porque chega um momento que você começa a usar tudo, né? Você começa a ficar desesperado. Isso aqui é mais a título de curiosidade, vai ser criado um biorepositório, vem dos Estados Unidos nos tubinhos, para a gente mandar para eles o exame de sangue das crianças no dia 0, da internação 1, 2, 3, 4, 5, tá, que vai ser mandado para fazer análise de perfil genético do paciente, para ver qual é o tipo de paciente que tem mais desconforto grave. Então eles vão fazer 3 tipos de perfil. O perfil de genômica, para ver se tem algum gene específico que pode causar isso. E é legal porque estuda no mundo inteiro, né? Então dá para ter uma ideia legal. Vai ser estudo de proteômica, para ver se tem alguma proteína que indique que o paciente vai ter assim, desconforto grave. E a metabolômica, que também são proteínas de baixo peso molecular, que também podem ser usados como indicadores no futuro, se o paciente vai ficar grave ou não. Tá? Então, essa é uma coisa que vai ficar no banco da Universidade de Filadélfia, no biobanking deles, e por isso é importante os pais dos pacientes assinarem o termo de consentimento. Só que tem uma coisa aqui, às vezes o pai pode não gostar disso. Ele pode participar do estudo sem participar do biorepositório. Então, só, eu quero que meu filho participe, mas não quero ceder sangue para mandar para fora. Não tem problema. Então, aí vai ficar claro isso no termo de consentimento. Bom, início e fim do estudo. Chegou um paciente, o início da ventilação mecânica é o dia do screening, D0. E o final da coleta de dados diária é de 24 horas após a descontinuação da ventilação mecânica invasiva ou da VNI. Tá? Então, assim, diariamente a gente vai ter que coletar dados desse paciente e colocar no sistema, que é o sistema REDCap e o sistema Inform. Mas eu que vou ter que fazer isso. Tá? Então, assim, depois que o paciente foi estubado e descontinuada a ventilação mecânica VNI, ou no dia 28 do estudo, a gente para de colher os dados. Tá? Seguido até alta hospitalar, ou dia 90. Isso aqui a gente não vai fazer. Tá? Aqui no Brasil a gente não vai fazer. Só lá nos Estados Unidos que eles vão fazer isso aqui. Tá? E a gente tem que reportar eventos adversos também. Tá? Então, se o paciente tiver eventos adversos durante o protocolo, a gente vai ter que reportar. Então, esses eventos adversos depois a gente vai ter que ver um por um, tá? Para a gente estar habituado com eles e para me falar para eu colocar no sistema esses eventos adversos, instabilidade hemodinâmica, rolha, úlcera de córnea, uma série de coisas que podem estar relacionadas ao estudo. Tá? Esse aqui é o fluxograma dos eventos adversos, tá? Mas, enfim, é uma coisa que eu vou ter que fazer. É isso. Tá? É bem simples. Alguém tem uma dúvida em relação O respirador. Eu vou só desligar aqui para a gente conversar agora entre a gente.